Muito bem, continuando aqui a parte recursal, nós temos o artigo 22, que diz que do acórdão do TSE cabe recurso extraordinário, certo? Para o Supremo Tribunal Federal. Então, repare, do acórdão do TRE, recurso especial para o TSE. Não admitido recurso especial, agravo de instrumento. Do acórdão do TSE, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. É simples assim. Quando a decisão declarar a invalidade de lei ou contrariar a Constituição Federal, no prazo de 3 dias, a contar da publicação no Diário da Justiça Eletrônica. Artigo 281, caput, e Constituição Federal, artigo 121, parágrafo 3º. Interposto esse recurso extraordinário, o recorrido será intimado para contra-razões em 3 dias. Uma das peculiaridades do recurso extraordinário da decisão do TSE para o Supremo Tribunal Federal é o prazo apenas de 3 dias. E o Ministério Público também se manifesta pessoalmente aqui. Da decisão de admissibilidade, o MP e a Defensoria também são intimados. Admitido o recurso e feitas as intimações, os autos são remetidos ao Supremo. Muito bem, aqui, de uma forma geral, nós estamos encerrando a parte referente a essa representação que segue o rito do 96. Eu quero deixar bem claro aqui, para que não haja confusão, para você que está estudando essa parte, que o rito do 96 se aplica para essas propagandas irregulares. Também aqui você tem o direito de resposta, certo? E essa parte recursal. Agora, a resolução entra numa outra explicação. Ela trata agora das representações especiais. O que ela chama de representações especiais? O que significam as representações especiais? É simples. A Lei 9.504 tem diversos artigos, não são muitos, são uns 5 a 8 artigos, que aqui são especificados, que determinam a aplicação do rito do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. O artigo 22 da Lei 64 de 90 tem do inciso 1 a 13, que tem uma outra ritualidade, mais ampla defesa, com uma contestação no prazo de 5 dias, com a admissão de oitiva de 6 testemunhas para o impugnante e impugnado, com a realização de diligências, inclusive pelo relator, pelo magistrado. Então é um rito mais ampla defesa, mas que ele serve a um propósito mais significativo. Ou seja, o artigo 22, inciso 1 a 13, ele vai ensejar a cassação do registro, o indeferimento do registro do diploma, a cassação do diploma, do mandato eletivo, a inelegibilidade. Portanto, a resolução faz menção a essas representações especiais, que têm uma conotação mais significativa por aplicarem medidas mais restritivas, que não é apenas uma multa, Então, quais são essas representações? Muitos alunos, às vezes, têm dificuldade na sala de aula de fazer essa diferença, mas é bem simples. Então, o que eu aconselho você agora, nesse momento que está estudando para concurso, você fazer? O artigo 23, que nós vamos ler, diz assim: as representações que visarem a apuração das hipóteses previstas no artigo 23. Então você vai lá no 23 da Lei 9.504 e faz uma remissão ao 23 dessa resolução. E o que é o 23? É a representação contra doadores, pessoas físicas que ultrapassaram o limite da doação. Não é a representação contra candidatos. Essa representação contra doadores segue um rito especial previsto na Lei das Inelegibilidades. Porque a representação contra doadores, além da aplicação de uma multa, também pode, em casos mais significativos, em que haja a violação ao princípio da proporcionalidade, né,
que haja realmente uma doação significativa, né, que haja ali a verificação da proporcionalidade ou razoabilidade, que o magistrado eleitoral aplique a inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64 de 90, certo? Então, o artigo 23 tem que ter um rito específico. O 30A, também você faz a mesma remissão no 30A da Lei 9.504, vide artigo 23. O que é o 30A? É uma representação especial por captação ou gastos ilícitos de recursos, que também vai ensejar, segundo a linha J da Lei 64 de 90, uma inelegibilidade por 8 anos a quem captou ou gastou na campanha fez gastos ilícitos de recursos. É uma espécie de AIGE. O 41A, muito conhecido, é a captação ilícita de sufrágio, é o toma lá da cá, é pedir voto em troca de cesta básica, comida, alimentos, todas essas mercâncias, mercantilização do voto, o amesquinhamento do voto, que é muito usado no nosso país, principalmente para as classes mais economicamente mais deficitárias, hipossuficientes, e o candidato se locupleta disso na eleição. Então, ele tem aqui uma sanção punitiva mais severa, que é a inelegibilidade, a cassação do registro ou a nulificação do seu diploma. E o 45.6, que esse é muito pouco, que é a questão do tratamento diferenciado. O 73, 74, 75 e 77 são condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral que também vão ensejar, com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, né, a aplicação, além da multa, da cassação do registro diploma e a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha J da Lei Complementar 64 de 90. Portanto, diz a lei, a resolução, as representações poderão ser ajuizadas até a diplomação, inclusive ela já fixa aqui um prazo. É muito comum na prova oral e na prova escrita se perguntar qual é o prazo limite dessas representações ou se formular uma pergunta para que se saiba até que momento podem ser propostas essas representações. E aqui, delege lata até a diplomação, exceto o 30A e o 23. Por quê? Porque o 30A, que é a captação ou gastos ilícitos de recursos, pode ser proposta em 15 dias da diplomação, respectivamente, quer dizer, até 15 dias. Então é um prazo diferenciado porque está expressamente na Lei 9.504 esse prazo. E até 31 de dezembro do ano posterior à eleição, quando é a questão do doador, que isso foi uma modificação da lei também importantíssima. Antigamente o prazo era 180 dias e não dava tempo de se entrar com a representação contra os doadores. Hoje não, a Receita Federal e a Justiça Eleitoral fazem um cruzamento de dados entre o que foi declarado na prestação de contas e o que foi doado pela pessoa física, e excedendo 10% do rendimento bruto que a pessoa física pode doar. Por exemplo, a pessoa física ganhou 10 mil, pode doar 1.000. Se ela doar 1.100, esses 100 reais é uma doação ilegal que sujeita hoje a uma multa, que se sujeita hoje a uma multa de 100%, que seria 100 reais. Mas essa representação, para aplicar essa multa de 100%, pode ser proposta até 31 de dezembro do ano posterior à eleição, que é o último dia do exercício financeiro do ano seguinte. Porque em 2019 é que será feito esse cruzamento. E aí no final do ano de 2019, eu estou me referindo à eleição de 2018, 31 de dezembro caberá essa ação. Certo? E a lei ainda vai mais clara. Diz que o juízo eleitoral do domicílio civil do doador é que é o competente para julgar essas representações contra doadores. Aqui também uma questão que é perguntada em prova: representação contra doadores, tá bom? Então não vamos esquecer dessa informação, vamos anotar as remissões e vamos em frente, tá? Com essas explicações que são muito importantes para a prova de direito eleitoral.